Glória a Deus. Vamos chamar o pregador da noite. Aleluia. Botou até uma fatiota nova. Nem Salomão em toda a sua glória. Estende sua mão para cá. Pai amado, nós queremos orar, Senhor, pelo Rony, pela sua família, sua casa. Sim, Senhor, guarda a vida dele. Guarda, Senhor, o casamento, a saúde deles. Que Deus, que eles possam prosperar, Senhor, em todas as áreas da vida deles. Usa, Senhor, o teu filho com autoridade, com poder, com sabedoria, que teu Espírito Santo possa sondar os nossos corações. Nós repreendemos as trevas, todo espírito contrário, todo espírito imundo, nós ordenamos fora em nome do Senhor Jesus. Abre o céu, Senhor, sobre este lugar. Pai amado, delega os teus anjos, Senhor, a estarem guardando, Senhor, esse ambiente, Pai, para que nós possamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Só vou fazer uma coisinha aqui, pastor. Graça e paz, igreja. Gente, vou dizer uma coisa para vocês. Pensa num cara que está tremendo, sou eu. Tremendo e tremendo muito. Faz muito tempo que eu não prego. Isso não é uma coisa que me atrai ficar aqui pregando, não. A gente prega assim por obediência, mas eu, no meu caso, eu já sei o meu propósito. Meu propósito é cuidar de pessoas. E eu quero te perguntar hoje, qual o teu propósito? Qual propósito Deus estabeleceu para ti? Quantos aqui de nós já paramos para pensar: Senhor, o que eu estou fazendo nessa terra? Será que é só para ganhar dinheiro? Só para trabalhar? Para que, Senhor, que eu estou nessa terra? E eu muitas vezes na minha vida eu me fiz essa pergunta: qual é o propósito que eu estou aqui? Você já se fez essa pergunta? Pode levantar a mão se já fez. Eu estou fazendo uma pergunta para você. Eu já me fiz essa pergunta. E nós devemos nos fazer essa pergunta sempre: qual o propósito que Deus tem para a minha vida? E se eu estou no centro do propósito e da vontade do Senhor. Amém? Quando eu soube que eu ia pregar hoje, quando eu recebi o convite, na verdade, porque não há de imposto aqui, né? O pastor perguntou: tá afim? Pode ser contigo? Eu digo: amém, eis-me aqui. Gente, naquele momento eu já comecei a tremer. Isso foi sexta ou sábado pela manhã, agora não lembro. Mas de lá para cá já começou as lutas. Essa noite o meu filho, eu acho que levantou, acho que ele vomitou umas 7 vezes, né? Não sei cadê minha esposa, a mulher mais linda do mundo. 6. Viu? Ó, errei por uma. Eu estava dormindo em umas 2 vezes, eu estava dormindo, nas outras eu estava junto, firme e forte. E de madrugada o Senhor já me falava: nada é em vão. Quando a gente está no centro da vontade, quando a gente está em busca, centrado no propósito, as lutas vão vir. Agora me diz uma coisa: quantos de vocês aqui estão passando por lutas? Pode levantar a mão. Eu tô em alguma área da nossa vida. E se tu não estiver passando por uma luta, se não tivesse passado por uma luta na tua vida, tu teria testemunho para dar hoje? Às vezes a gente fica, né? Deus deve estar pensando que eu sou o Rambo, né? Tá mandando um monte de luta para mim. Mas não, o Senhor está te fazendo crescer nele. Amém? Quem trouxe a sua Bíblia aí? Pode ser no celular também, não tem problema nenhum, não tenho preconceito.
Legal se eu dissesse, né, que é para abrir, né? Mas vamos lá então. Colossenses 1:16. Uma das coisas que começou foi na sexta-feira. Eu fiquei com muita tosse, sem voz, e tô aqui, ó, igual uma taquara rachada. Da ontem eu fiz o batismo desses irmãos que batizaram hoje, e foi uma glória naquele lugar maravilhosa. E me sinto honrado de poder ter sido chamado para fazer esse grande e belo trabalho que é fazer essas pessoas nascerem de novo, descerem as águas. Eu fui privilegiado. Agradeço aos meus pastores por acreditarem em mim. Obrigado. Mas vamos lá, não vamos ler do 16, vamos ver do Colossenses 1:13 já. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, e as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Até aí. Tudo tem um propósito. Eu posso te citar aqui N palavras na Bíblia. Pastor, mas essa é do Novo Testamento. Eu quero uma do Antigo Testamento. Vamos lá, abre Provérbios aí. Provérbios 1. Só um minuto que agora... Aqui. Desculpa. Provérbios 16. E olha que eu passei a limpo, para vocês entenderem o nervosismo que eu tava. Mas essa palavra, ela me tocou muito hoje, irmãos. E eu espero que ela venha tocar vocês, amém? Antes da gente ler, eu quero convidar vocês a fechar os olhos. Toda a igreja de olhos fechados, por gentileza. Senhor Deus, nós queremos aqui, Pai, apresentar um culto racional a Ti, Senhor. Pai, que nós não ajamos nas nossas emoções, que não sejam palavras soltas ao vento no intuito de mexer com as emoções de ninguém, mas que seja a Tua boa palavra, Senhor. Que seja a palavra vinda do Teu trono, Senhor. Senhor, que eu seja apenas um canal nessa noite, Senhor. Que o Teu nome seja exaltado, porque tudo é por Ti, Senhor. Nós Te damos total autoridade nessa noite. Nós Te damos toda a honra e toda a glória, porque para Ti é que estamos aqui, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado. Aleluia, amém. Provérbios 16, no versículo 4 diz: o Senhor fez todas as coisas para o seu propósito. Algumas versões dizem: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Deus criou cada um de nós com um propósito. Desde o momento da tua concepção, lá no ventre da tua mãe, lá no ato, onde os teus pais, onde um homem e uma mulher tiveram juntos, coabitaram, naquele momento o Senhor já estava gerando o propósito da tua vida. Mas pastor, eu fui vítima, minha mãe foi vítima de um estupro, a minha mãe não me queria,
A minha mãe não tinha interesse em me ter. Deus tinha um propósito. Talvez o processo tenha sido errado. Talvez as coisas tenham começado erradas. Mas o propósito do Senhor, só quem pode parar ou não fazer é você. Sou eu. Muitas vezes, irmãos, nós erramos, nós pecamos, nós abdicamos do que é o correto, do que o propósito inicial da nossa vida, do que Deus tinha preparado lá no início. Nós abdicamos disso, porque nós erramos, porque nós nos detemos nas nossas vontades. Quantos de nós já nos entregamos à nossa carne, à nossa própria vontade, e não à vontade do Senhor, muitas vezes sabendo a palavra, sabendo a vontade dEle? Mas o Senhor, Ele tem propósitos, e eu declaro aqui, que tem pessoas que estão tendo o seu propósito reativado nessa noite, amém? Na palavra, existem propósitos que são comuns a todos nós, que a palavra ela é específica, e a palavra ela é muito específica nisso. Eu quero falar sobre alguns dos propósitos de Deus, mas se eu tivesse que resumir todos eles, eu resumiria em 3, tá? 3 propósitos para o qual nós fomos criados. Ah, pastor, mas só 3. Desses 3 se resumem os outros. Número 1, adorá-lo. Repete comigo aí. Número 1, adorá-lo. Número 2, conhecê-lo. E número 3, glorificá-lo. Dá uma salva de palmas para ele. A Bíblia fala muito sobre muitas coisas. Às vezes as pessoas dizem, né? A gente tinha que ter nascido com um manual. O que adianta? O que adianta ter nascido com um manual, meu querido? Porque Deus deu um manual pra gente. Quantos aqui já compraram uma televisão nova? Levanta a mão aí quem já comprou uma televisão nova, ou uma máquina de lavar roupa, ou um fogão, ou qualquer coisa. Você leu o manual? Não lê. Não lê. Mas o teu manual de vida, muitas vezes tu também não lê. Aí tu diz, ai Senhor, como é que eu vou sair dessa? O que a Bíblia fala? Espera aí, consulta o manual. Mas é muito mais fácil eu chegar e eu pedir oração 6 horas por mim, do que eu mudar, do que eu me posicionar, do que eu acordar. Opa, tem coisa aqui que Deus tem que fazer, que é milagre mesmo, mas tem coisa que eu tenho que fazer. Tem coisa que eu tenho que me posicionar. Tem coisa que eu tenho que dizer não. Uma dessas é o pecado. Quem é que pode dizer não para o pecado? Somos nós. O pecado está ali, só esperando um boca aberta que nem nós ir lá e pecar. A gente que diz não, ou a gente que diz sim. É uma escolha, meu irmão. É uma escolha se posicionar, é uma escolha fazer o correto. E quando tu decide que eu quero me posicionar, meu irmão, Senhor, faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Amém? Vou falar um pouquinho sobre o aconselhamento que a Bíblia fala, como eu estava falando agora, sobre buscar as respostas no Senhor. A Bíblia é o nosso manual, ela nos mostra como descobrir e como viver o propósito. A sua palavra ela é muito pontual em várias situações, desde matrimônio, trabalho, estudo, autoridades, em tudo a palavra do Senhor ela é pontual. Ela tem tudo específico. É só nós lermos e trazermos para a nossa realidade. Mas a primeira coisa que nós fazemos é o quê? Minha mulher tinha que ler isso. Deixa eu mostrar esse livro para ela. Ela tem que ler isso aqui, ó. Não, meu marido que precisa disso.
Quando na verdade a gente está sempre apontando para um ou para outro. É ele, é ela, é ele, é ela. Mas esquece que tem 3 dedos apontados para nós. Nós temos que entender que para ter o propósito, para estar debaixo do propósito do Senhor, nós temos que trazer para nós a nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Nós somos responsáveis por aqueles que nós conversamos, com aqueles que nós nos apresentamos como cristãos. Quantos aqui são cristãos que já desceram as águas? Levanta a mão aí. Todos vocês que levantaram as mãos, vocês têm uma responsabilidade em fazer o certo, mesmo que os outros não estejam fazendo, em dizer não para o pecado, mesmo quando o pecado seja mais fácil. Nós temos essa responsabilidade como homens e mulheres de Deus. Eu não estou falando aqui para novos convertidos, eu estou falando aqui para todos. Se você professa Jesus, se você carrega a bandeira de Jesus, se você diz ao mundo, eu sou de Cristo, as tuas atitudes têm que ser condizentes com isso. Amém? Ouvi poucos améns, mas ouvi uns améns fortes ali. Isso aí, pastor André. É isso. Pai, pastor, eu tenho buscado aconselhamento na Bíblia, eu tenho buscado aconselhamento na palavra, mas eu preciso de uma resposta clara. Irmãos, ore, busque ao Senhor, mas não faça que nem muitos, como eu mesmo já fiz. E eu confesso que eu já fiz isso no meu tempo de imaturidade. Vai ter um pastor lá, vai ter uma mulher, uma missionária, que ela vem aqui, ela olha para ti, e ela olha para ti, ela te desnuda, ela já sabe tudo, até os teus pecados, ela sabe tudo, ela vem chegar e vai falar não sei o quê. Peraí que eu vou lá para ela orar por mim, peraí, estou chegando perto dela, olha aqui, o pastor ali, o pastor é aquele pastor que bota a mão no microfone, ele olha para ti, já sabe o teu pecado. Peraí que eu não vou falar com esse cara não. Irmãos, esse não é o propósito que Deus tem para a tua vida. Deus não tem no seu propósito que tu vá receber uma palavra de alguém. Ô pastor, ora por mim aí, vê o que Deus tem para falar de ti, falar de mim. Deus não te chamou para isso, meu irmão. Deus te chamou para ficar de joelho, para ler a Bíblia, para buscar. Como diz um amigo do pastor Flávio, que esse é amigo do pastor Flávio mesmo, Bertelli. Louco. Amo aquele cara. É um apóstolo. Quem conhece o Judá Bertelli? Aquele lá ele diz uma coisa que para mim é fundamental. Tudo fala. E quando tu começa a andar dentro do Senhor, quando tu começa a buscar aconselhamento no Senhor, na sua palavra, e não apenas no que tu vê aqui, naquele monte de pregações que tu pega aleatórias na internet, mas quando tu começa a buscar verdadeiramente a palavra do Senhor, o que acontece? Tudo fala. Tu tá dirigindo, tu olha para frente, até a placa do carro fala contigo. João 3,16, daí tu olha, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Deus deu o filho dele por mim, é verdade. Como falta Jesus. Tudo fala. O Senhor quer falar contigo. E eu te digo uma coisa, irmão. Desperta, ó tu que dormes. Tem gente dormindo. E eu não estou dizendo fisicamente, espiritualmente. Tem pessoas dormindo. Tem pessoas que estão perdendo o seu propósito. Não somente nessa casa, não somente na nossa congregação, mas em muitas congregações. Pessoas estão perdendo o seu propósito. Mas pastor, o que mais que eu tenho que aprender além disso, pastor? Onde é que está o teu foco? Onde está o teu foco nesses dias? Teu foco está em Deus? O teu foco está em Deus? Isso é uma pergunta, eu não quero que tu me responda, eu quero que tu pense. Onde é que está o meu foco? Meu foco está em me formar.
Meu foco está em terminar o colégio, fazer meu EJA, arrumar um emprego novo, crescer na empresa, me aposentar. No que está teu foco? O nosso foco ele tem que estar no Senhor. O nosso foco tem que estar em fazer a vontade do Senhor. Aqui nós temos... Quantos aqui estudam? Levanta a mão aí. Aí, ó, temos estudantes. Vocês estão só no início. Quantos aqui já são aposentados? Eu ainda não levanto a mão, mas um dia eu vou ter essa oportunidade. Calma, vai chegar lá. Quantos trabalham? Ó, glória a Deus. Tudo isso nós fazemos, irmão. A gente não tem que deixar de fazer outras coisas para fazer a obra do Senhor. O pior engano, o pior engodo do diabo é quando as pessoas te dizem: ah não, está trabalhando muito, está estudando muito, deixa de fazer as coisas, deixa de fazer a obra. Irmãos, fazendo isso eu já me desviei, estando dentro da igreja. Fazendo isso eu já me perdi no mundo. Mas também dizendo: não, agora eu só vou servir ao Senhor e não vou mais estudar, porque antigamente se dizia isso. Tem até uma piada esses dias que falaram lá da filha ali do Carlos e da Paula. Desculpa, são meus irmãos, a gente está junto no Avodá e me deu um branco, mas vamos lá. Disseram, né? Ah, uma filha tua está lá servindo ao Senhor, né? Estava lá, onde é que ela estava lá Ela estava na África, né? No Senegal. Pô, a Laurinha estava lá, 22 aninhos, né? Servindo ao Senhor, entregando a sua juventude em favor de outros. E a Gigi, por sua vez, estava aqui, 17 anos, menor de idade, fazendo pré-vestibular, estudando, e foi lá, e para honra e glória do Senhor, passou na URGS em medicina. Amém? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Como eu disse, tudo é para a glória dele. Amém? Aí não teve um abençoado que foi dizer, né? Pai, a outra está lá fazendo a obra na África e essa aí fez medicina, né? Passou para ver medicina, né? Sempre tem umas que são mais ungidas que as outras, né? Que buscam mais a Deus que... Como assim, cara? Tudo que nós fazemos é para a glória do Senhor, gente. Tudo, seja no teu trabalho, seja no teu colégio, seja onde tu estiver, tu tem que manifestar a glória dele. Esse é um dos propósitos que o Senhor tem para a nossa vida. E eu digo, quando eu perguntei aqui, quantos aqui são batizados? Levanta a mão de novo aí, vamos ver. Quantos aqui querem desistir de ser batizados? Baixa a mão. Ué? Ah, viu? Ó. Irmãos, o Senhor, Ele nos chamou para representá-lo nessa terra, para estarmos sendo exemplo para os outros. Cristãos é o que? São mini cristos, são pequenos cristos. Pequenos cristos. E a melhor decisão que eu tomei em toda a minha vida foi escolher Jesus. Ontem naquele batismo nós estávamos lá, e aqui antes de sair eu conversando com a Sheila. Cadê a Sheilinha? Nossa secretária deve estar lá ajeitando alguma coisa. Gente, eu lembro do batismo da Sheila. Olha, vocês que batizaram ontem estão ó, muito bem. Na época da Sheila a gente batizou numa piscina de plástico aqui, né? Era época de pandemia, eu acho, já, né, pastor? Vai fazer 5 anos, eu acho, E aí, ó, e tá aí firme e forte, hoje, servindo ao Senhor. Eu lembro como ela chegou aqui, acompanhada do Júnior e da Kátia. Hoje tem uma mulher do Senhor, uma serva fiel, solteira. Então aí, homens valorosos aí, que ainda estejam procurando uma mulher de Deus, comecem a orar aí, porque é uma mulher de Deus, uma mulher abençoada. Estou valorizando o passe dela, depois é ela que me dá um cafezinho. Mas irmãos, tudo é para a glória do Senhor. Não importa o que tu esteja fazendo, não importa se tu está trabalhando, está estudando, tudo tem que ser para a glória dele. Tudo que tu faz tem que apontar para quem? Senhor. Não, tá abaixo isso aí, pelo amor de Deus. Peraí. Depois a gente corta, né, Micael? Vamos lá, vamos de novo. Tudo que a gente faz tem que apontar para quem? Senhor. Aleluia, tudo que nós fazemos. Mas dentro desses muitos propósitos, Deus também nos deu o quê? Dons e talentos. Abre aí Mateus 5,16.
Prometo que eu não vou me estender muito, tá, gente? Vamos pegar do 14 já, tá? Mateus 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acender uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Amém? É a Bíblia que está dizendo. Tu imagina, ele é um homem de Deus. Por quê? Só porque ele sobe aqui e prega? Ele é um homem de Deus só porque ele faz missões? Um homem de Deus pode ser um pai que trabalha todos os dias, não olha para lado nenhum, nem para a esquerda nem para a direita, volta todo dia para sua casa, cuida dos seus filhos, batalha para fazer a família estruturada, leva os seus filhos para a igreja. Esse também é um homem de Deus. Aquela mulher que está ali entregando a sua juventude, entregando os seus melhores anos aos olhos do mundo, para cuidar de filhos, para criar filhos de acordo com a palavra de Deus. Deus te deu dons e talentos. O que tu vai fazer com eles? Primeira coisa, identificar os dons e talentos. Vou dar um exemplo para vocês, né? Deus me deu dons e talentos. Um deles, com certeza, não é o futebol. Tem uns que estão rindo, né? Porque já me viram jogar, né? Inveja. Gente, eu posso garantir para cada um de vocês, se tem um dom e um talento que Deus não me deu, foi o futebol. Nada me impediria de eu me esforçar, de eu fazer escolinha, de eu fazer não sei o quê, sabe? Para que eu começasse a jogar melhor. Mas eu já sei que não é o meu chamado, não é o propósito de Deus para mim. Eu nunca vou ser um jogador de futebol, porque não é o propósito que Deus tem para mim. E se não é o propósito que Deus tem para mim, eu nunca vou ser feliz. Quantos aqui querem ser felizes? Agora eu quero ver com a mesma intensidade, quantos de vocês querem cumprir o propósito que Deus tem para a tua vida? Vocês não levantaram a mão para mim, hein? Vocês não levantaram a mão para mim. Vocês levantaram a mão para o Senhor? O Senhor, Ele me fez comunicativo, brincalhão, carinhoso, perna de pau, para que eu pudesse estar dizendo para vocês aqui que o futebol não é o meu talento. Mas agora, se tu chegar no final do culto e vier me contar uma história triste, falar da tua vida, eu vou sentar e eu vou ouvir. Eu vou orar contigo e nós vamos orar juntos. Ah, mas pastor, eu estou com um problema com meu filho, então nós vamos estabelecer um tempo de oração, nós vamos orar junto. E tu vai ter costumo dizer, tu vai ter um carrapato pro resto da tua vida contigo, que vai estar sempre ali, ó. Como é que tá o filho? Estamos orando? Firme e forte. Ah, pastor, tá ruim. Vamos orar mais. Ah, pastor, tá bem. Eu digo, glória a Deus, tá valendo a pena. E eu falo aqui porque eu tenho irmãos e irmãs aqui, ó, que tem propósito de oração comigo, amém? E nós vamos orar, e nós vamos ver Deus fazendo essa vida deles. Nós vamos ver acontecer essas coisas. Deus tem dons e talentos. Quantos aqui tocam algum instrumento? Levanta a mão aí.
Quantos aqui tocam e não estão no ministério de louvor? Eita glória, olha aí, ó. Olha aí, ó, as mãozinhas levantadas. Amor, anota aí, ó, que depois a gente vai conversar no final. Irmãos, o que tu está fazendo com os teus talentos? Deus nos chamou a todos. Deus te chamou para alguma coisa. A obra do Senhor, a seara é grande, falta os cearenses. Então vamos embora, pessoal. E eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Todo mundo quer ser algo grande. Todo mundo quer ser algo grande. Esse é um dos maiores problemas das redes sociais. Quantos de nós aqui temos Instagram? Levanta a mão. Não mente. Quantos aqui ainda tem Facebook? Só a velha guarda, viu? Ó, tamo junto. Faz parte. Nós temos redes sociais. Nós vemos as coisas acontecer. E nós vemos as pessoas postando só o seu melhor lado. Só postando as vitórias. Mas nós não vemos as pessoas postando as lutas, as dores. E isso nos dá o quê, muitas vezes? Um sentimento de insignificância. Olha lá o que ele está conseguindo. Olha lá para onde é que ele está. Olha onde é que ele está viajando. Mas ninguém sabe o quanto ele sacrificou, o quanto ele trabalhou para aquilo ali. E muitas vezes isso nos coloca em lugares que nos começam a trazer sentimentos que não agradam ao Senhor. Lugares de comparação. Lugares de onde tu fica, mas por que ele está conseguindo e eu não estou? Por que ele está em tal coisa que eu não estou? Por que ela foi chamada para isso e eu não fui? E aí eu te digo, qual propósito o Senhor tem para a tua vida? Era esse? Entenda que o propósito vai se cumprir. Só que para todo propósito se cumprir, existe algo chamado processo. E o processo, ele é doloroso. O processo, meus irmãos, ele dói, ele machuca, ele impacta as nossas vidas, ele nos transforma. O Rony que chegou aqui, para quem não sabe, o Rony sou eu, mas eu cheguei aqui, eu era um caco, estava mal, estava casamento destruído, as coisas louco para me separar, mas teve pessoas que nos mostraram que a gente só estava olhando para os problemas, não entendemos que nós estávamos passando por um processo para cumprir um propósito. E hoje tudo é tão fácil. Tá ruim? Larga. Essa geração de hoje, nada contra, aí nós temos jovens abençoados. Olha, homens e mulheres aí que são homens de verdade. Eu digo assim, homens de 18, 16, 20, 22, 23, 24 anos, jovens. Mas de resto, a geração é uma geração que hoje está aqui. Eu fui confrontado, não gostei, vou sair. Geração dos nossos pais ouvia desaforo calada, porque tinha propósito, porque tinha que sustentar um lar. Não estou dizendo que uma coisa ou outra está certa ou errada. Eu estou dizendo que nós temos que começar a enxergar que o processo faz parte do propósito. Quantos estão passando por luta? Vou perguntar de novo. O anjo está aqui. Quantos aqui estão passando em luta em alguma área da sua vida? Levanta a mão. Agora eu te digo uma coisa. Essa luta tem nome. Esse nome chama-se processo. Se tu entender que tu está passando pelo processo, tu está entendendo que eu estou no meio da luta, mas eu estou em direção ao propósito. Vai vir porrada, vai vir problema, vai vir luta,
mas eu não posso parar. Eu não posso parar. Voltar num outro item rapidinho. Obediência. Obediência. Quantos aqui já ouviram a voz de Deus para fazer alguma coisa e fizeram? E depois tu viu que realmente ouvi a voz do Senhor e Ele fez. Levanta a mão aí. Vários de nós. Glória a Deus. Deus muitas vezes Ele te dá palavras, Ele te diz para fazer tal e tal coisa, Ele usa pessoas, Ele usa o que Ele quiser para isso, mas muitas vezes nós não queremos obedecer à voz dEle, porque geralmente isso está ligado a nos tirar das zonas de conforto. Quem é que quer sair no domingo à noite para vir para o culto, num dia frio, chuvoso? Não é hoje, hoje até que está agradável, mas naquele dia bem frio. Ai, não, acho que eu vou ficar, não quero levar as crianças para a rua. Cara, as crianças estão loucas para ir para a rua, passar o dia inteiro dentro de casa. E tu não quer tirar as crianças da rua? Ah, para. Aí depois as crianças crescem, não querem vir na igreja. Ai, pastor, eu não sei o que eu faço, estava frio, eles disseram que não queriam vir comigo. E não adianta chorar, meu irmão. Tem que passar pelo processo. Hoje o meu filho, eu não sei o que ele me perguntou lá, e eu disse para ele que não. Aí ele, por quê? Ele disse, a gente estava no mercado, e ele disse, pai, eu tô com tédio, pai. Eu olhei, quê? Pai, eu tô entediado de ficar dentro do carro. Fazem 3 minutos que a tua mãe desceu para ir buscar um negócio. O que tu tá entediado? Pai, tô entediado, pai. Liga o celular para ver alguma coisa. Não, tu não vai ver nada no celular. Pai, deixa eu ver. Eu digo, não, cara. Pedro Lucas, não, cara. Mas por quê? Por quê? Porque hoje em dia a gente está tão acostumado a não ficar entediado, e as crianças estão pior ainda, porque estão sempre com telas, estão sempre com celular. Na nossa época nós tínhamos aquele cantinho do pensamento, nós tínhamos aquele tempo que nós brincávamos com brinquedos manuais. Hoje dá o celular para não se incomodar. Gente, eu louvo a Deus pela minha mulher. A minha mulher assim, tá de parabéns. Não sei nem cadê ela, mas amém. Minha mulher tá de parabéns, porque assim, para mim é muito mais fácil chegar e entregar um celular, mas ela diz não. Muitas vezes eu fico em casa de manhã, não saio para trabalhar. A gente tem uma empresa, eu não vou trabalhar, eu sacrifico a minha manhã para ficar com eles em casa, brincando, conversando, para que eles não tenham tanto tempo de telas, tanto tempo de coisas assim, para que eles possam se desenvolver. E aí eu não posso ficar entregando tudo isso, só dar um celular. Tem situações que é necessário, tá ali, vai comer, não tem mais o que fazer mesmo, mas de resto, larga o celular e vai ouvir a palavra do Senhor, guri. E ela faz isso com eles, e no início eu ficava meio assim, eu digo, pobre do anjo nada, quero criar um monstro, tá certo, isso aí mesmo. As crianças morrem de medo de mim lá em casa, os gurizinhos, vou falar com a tua mãe, a mãe deles disse, vou falar com o teu pai. Mal sabem eles lá, que dependendo do que eles fizerem, eu vou chorar. Mal sabem eles, é bom que eles não ouçam essa palavra. Mas é isso, irmãos. Deus é fiel. Eu vou fazer você ficar com raiva hoje. A gente não sabe. A gente não sabe o que uma palavra dita a nós pode significar. A gente não sabe o que uma palavra dita aqui no púlpito pode ecoar. Tudo que está sendo pregado aqui hoje pode ecoar por anos, pode tocar na vida de outras pessoas. Esse é o propósito, é que o nome de Jesus seja exaltado. Mas há muitos anos atrás, quando eu estava numa crise no meu casamento,
Eu fui cuidado pelos meus pastores. E durante esse processo que nós estávamos vivendo ali, logo que nós chegamos na igreja, eu ouvi uma pregação da pastora Pati, que me fez ficar com uma raiva dessa mulher. Para quem não sabe, eu e a pastora Patrícia Cunha, né, esposa do pastor Flávio, a gente se odiava. É ou não é, pastor? Tu não tinha ódio, eu tinha. Buça. Essa bruxa. Essa buça. Eu dizia, essa bruxa. Gente, eu tinha ódio dela. Elas amavam a Pamela. Pamela sempre servindo ao Senhor. E eu não queria nada com nada. Eu queria era trabalhar e ganhar dinheiro. Eu queria me focar em ganhar dinheiro, em trabalhar. Gente, o que me dissesse que estava dando dinheiro, eu estava fazendo. E nessa época, ela pregou algo aqui, que não era encomendado, não era para mim. Mas só que quando ela falou aquilo me constrangeu. Então eu quero te fazer ficar com raiva. Quando eu perguntei aqui, quantos querem ser felizes? E eu quero ser feliz. Levanta a mão, quantas pessoas aqui querem ser felizes? Todo mundo quer ser feliz. Mas eu te digo uma coisa, irmão. A felicidade, ela está associada ao propósito. Por incrível que tu possa imaginar. Não, mas por quê? Se eu ficar rico, eu vou ficar feliz pro resto da vida. Negativo. Tu só vai mudar o problema. Eu quero esse problema de ser rico. Não tem problema, Senhor, eis-me aqui. Mas tu só vai mudar o problema. Se tu não entender o propósito, não adianta o dinheiro do mundo. Tu não vai ser feliz. E um dia ela falou, numa pregação aqui. Aqui não, acho que foi lá na Joaquim Silveira, não lembro. Acho que foi aqui, não lembro. Mas ela falou um dia que um homem, quantos homens nós temos aqui? Essa geração, Jesus amado. Vamos de novo, corta depois, Micael, corta depois. Quantos homens nós temos aqui? Isso aí sim, ó, alfa, isso aí. Gente, homens, principalmente vocês homens. O dia que essa mulher aí falou, para te ser feliz no teu casamento, para te ser feliz, ser completo no teu casamento, tu tem que entender o teu lugar. Para te ser feliz, tu tem que entender para que tu foi chamado. Se tu foi lá e disse, eu aceito, passou ela pro teu nome lá, fez a vistoria direitinho, que nem eu. Quando eu casei, eu fui lá e liguei pro meu sogro, né? Eu casei no civil, depois na igreja, lá na capela. No dia que eu fui no civil, ele não estava, ele estava trabalhando. Eu liguei para ele, ó, já passei tua filha pro meu nome, domingo estou fazendo a vistoria. Ele, eu já desliguei, né? Não sou louco, né? Mas eu fiz isso, né? Ele queria me matar, mas aqui, eu amo meu sogro demais. Se ele estiver vendo aí, eu te amo, Ricardo. E eu assumi o BO, eu que disse sim. Eu disse sim. E aquilo começou a ecoar em mim, porque ela falou, para te ser feliz, tu vai ter que dizer não à tua carne. Pô, mas como assim? Tu tem assumir um compromisso. Para ti estar no centro da vontade do Senhor, tu vai ter que fazer alguém feliz, tu vai ter que estar ali entregando tudo, estar no centro da vontade do Senhor, não é da tua, do Senhor. E eu, mas como assim, cara? Quer dizer então que a mulher é uma bruxa, me incomoda? A minha mulher fica me incomodando? Não me valoriza? Daí o Senhor na hora me constrangeu. Ela não te valoriza porque tu não se valoriza. Ela não te respeita porque tu não te dá o respeito. Tu quer ter uma mulher forte do teu lado? Seja um homem forte. Rapaz do céu, aquilo foi uma facada no peito. Fiquei com mais ódio dela ainda.
Sim, ela estava me falando verdades. Ela não estava falando para mim, ela estava falando para a igreja, mas aquilo para mim me tocou, aquilo me trouxe para o propósito. Aquilo me trouxe para o propósito. Logo depois daquilo ali eu disse: Senhor, eu entendi. E aí eu não fazia nada dentro da igreja, porque eu dizia: tu é do louvor, tu é das cantorias aí, então fica tu aí, e eu, vou ficar por aqui fazendo minhas coisas aqui, não vou vir no culto, vinha no culto só na hora de buscar ela. Só que aquela palavra, ela foi tão impactante, e aquela palavra foi tão confrontadora, que eu disse: cara, eu preciso fazer alguma coisa. Daquilo ali eu disse: eu vou fazer alguma coisa. Ela está no louvor, eu não sei cantar, também não sei jogar bola, não vou poder ir para o time de futebol da igreja. Então, rapaz, aí falei com o cara da mídia, da mesa de som na época: quero te ajudar na mesa de som, cheia de botão, Eu digo: é aqui que eu quero, ó. E aí ele disse: tá bom, pode ficar com o data show aqui. Não, mas eu quero a mesa. Não, fica no data show aí. Tá bom. E assim eu comecei a servir na casa do Senhor. Alguém teve que me dar um sacode. A palavra do Senhor, ela vem para confrontar. Que homem tu está sendo para tua mulher? E mulheres, que mulher vocês estão sendo para o seu marido? Glória a Deus pela tua vida, Robertinho. Michele, obrigado. Deus seja louvado. O que nós estamos fazendo? Quantos aqui são pais? Levanta a mão. Irmão, teu propósito não é postar vídeo no TikTok, ser um influencer. O que pode vir a acontecer, a gente não sabe do dia de amanhã, nem do que Deus vai fazer. Mas o teu propósito principal é conduzir o teu filho no caminho do Senhor. Vocês sabem por que eu digo isso? Vou dizer uma coisa para vocês. Deus não chamou ninguém para ser um pregador, um pastor, um obreiro. O que Deus disse? O que o Senhor nos falou? Ide e fazei discípulos. Ide e fazei discípulos. Então você, como pai, como mãe, está fazendo discípulos de quem? A mãe está fazendo discípulos de si mesma? Ah, minha filha não gosta disso. O pai está fazendo discípulo de si mesmo? Não, depois a gente faz. Não. Ai, deixa as coisas tiradas mesmo. Ah, não, no culto hoje não, amor, tá muito frio. Não, vamos ficar em casa. Vou assistir o culto só online. Glória a Deus, porque existe hoje o online. Mas se você congrega em alguma congregação e está em casa só por estar, só porque quer descansar, meu irmão, está na hora de tu te converter. Ai, pastor, é para ficar com raiva mesmo. Que exemplo está dando para tua casa, para tua família? Irmãos, o mundo é cada vez mais corrupto. Cada vez mais as coisas do mundo estão entrando na nossa casa, muitas vezes escondidas em coisas santas. Mas o Senhor, Ele está chamando uma geração eleita para entender o seu propósito e fazer o ID e cumprir o seu propósito, amém? Quantos aqui querem cumprir o propósito de Deus para a sua vida? E se tu não entendeu o teu propósito ainda hoje, tu vai sair daqui entendendo. Hoje é uma noite de transformação. É uma noite que o Senhor quer quebrar vícios, quer quebrar cadeias, quer quebrar maldições. Mas Ele quer quebrar os teus preconceitos em primeiro lugar. Quem está falando isso? Sou eu. Um cara que era muito religioso. Um cara que era assim, extremamente religioso.
não sabia andar em lugar de liberdade com o Senhor, não sabia ser filho. Mas o Senhor, Ele está levantando uma geração de filhos nesse lugar. Filhos que vão ouvir a voz do Senhor, filhos que vão entender o seu chamado, vão entender o seu propósito, vão entender que não estão chamados apenas para ouvir a voz do Senhor, mas para ser a voz do Senhor. O Senhor, Ele está chamando vocês para serem a voz dEle. Para de ficar brincando de ser cristão. O que tu está trazendo para a tua casa? O que tu está mostrando na tua casa? Que exemplo tu está sendo para os teus filhos? Que exemplo tu está sendo de cristão na rua? Não importa se tu é um jovem de 15, 16, 18 anos, ou já é um ancião de 60, 70, 80. O Senhor está te chamando para ser um exemplo por onde tu andares. E se uma única pessoa, ao ver o teu exemplo, for tocada, já valeu a pena. Tu já cumpriu o teu propósito. Ontem pessoas aqui escolheram Jesus. Eu perguntei para cada uma daquelas pessoas: tu crê que Jesus é o Filho de Deus? Tu crê? E elas disseram sim. Cadê o Cássio? O Cássio não dizia sim. Ele dizia sim, Senhor. Eu dizia: olha aqui, o cara está firme com o Senhor. Sabe qual é o problema, meus irmãos, nos tempos de hoje? É porque a maioria dos pastores, e isso eu falo para os pastores, independente de estão aqui ou estão fora daqui, os pastores hoje, eles não fazem mais discípulos como a palavra do Senhor manda. Eu louvo a Deus pelo nosso pastor. Os pastores, eles não fazem mais discípulos. Eles esqueceram da palavra. Eles fazem bons soldados. Eles fazem muito bons soldados. Pessoas iguais a eles. Existe tanta igrejinha, e eu não estou falando do tamanho físico, porque uma igreja do Senhor pode manifestar a glória do Senhor numa garagem, num salão de beleza, amém, Roberto? Minha avó começou lá no salão de beleza do Roberto. Teve um processo muito grande para que hoje nós estivéssemos nesse lugar abençoado, com ar-condicionado, ô glória, com mezanino. Só quem viveu o processo sabe, para chegar até esse propósito. Só que hoje, irmãos, hoje o que acontece? Os pastores não estão mais fazendo discípulos. É muito mais fácil eu fazer um bom soldado do que eu fazer um discípulo do Senhor. Porque o soldado, quando ele se revolta, o que ele faz? Deserta. Aí ele vai lá, deserta, sai, abre uma igreja e faz tudo que aquele pastor, que ele condenava aquele pastor, que ele xingava, porque aquele pastor faz isso, faz isso, faz isso. Aí ele vai lá e faz tudo que aquele pastor fazia, ou pior, porque ele não foi criado para ser um discípulo, ele foi criado para ser um soldado. E ele repetia os erros. E assim, cada vez mais tem sido. Glória a Deus. Às vezes eu digo, meu avô é curva de rio, cara. Tudo que não presta cai aqui. E eu fui um dos primeiros. A minha mulher está lá, fala por ti. Eu fui um dos primeiros. Mas, gente, vou dar uma brincada, né? Mas vamos lá. A gente está indo para o final já. Mas, quando eu digo que o meu avô era curva de rio, por quê, irmãos? Aqui só tem ex-drogado, ex-viciado, ex-vagabundo, ex-ladrão. Que nem diz um testemunho do Rodolfo. Pá, que ninguém era bom, cara. Todo mundo é ex alguma coisa? Sim, irmãos. Nós crescemos num lamaçal de pecados. Glória a Deus se você foi criado num lar cristão. Glória a Deus por isso.
Mas talvez você não foi criado num lar cristão. Não foi criado num lar com propósitos. Não foi criado num lar com uma palavra. Mas a tua vida mudou. E tu vai fazer o quê? Discípulos. Tu não vai fazer soldados. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Flávio, da pastora Pati, porque eu lembro quando eu conheci eles, não lembro nem que ano foi, mas faz tempo. Melhor não, 2013. E eu vi um homem entregar tudo em favor da obra. Gente, quando a gente diz entregar tudo, é entregar tudo mesmo. É tirar das suas contas para pagar as contas dos outros. Por quê? Porque ele é bonzinho? Não. Porque ele entendeu o propósito. Ele entendeu que o dever da igreja, que é dever da igreja, cuidar do órfão, da viúva e do necessitado. Ah, não, isso é coisa do governo. Não, é o que a Bíblia diz. Jesus chamou a igreja para cuidar do órfão, da viúva e do necessitado. E quem é a igreja? Somos nós. Quem é a igreja? Levanta a mão aí. Somos nós. O Senhor nos chamou. O Senhor derramou seu propósito sobre a minha e a tua vida. E agora, existem pessoas aqui que estão perdidas no propósito. Eu quero que todos fechem os olhos. Eu não vou fazer apelo, não vou chamar ninguém para vir aqui na frente, mas eu quero fazer uma oração para que nessa noite o Senhor fale contigo e se revele. Se revele. Revele a ti o propósito que Ele tem para ti. Existem pessoas que foram chamadas para ensinar outras pessoas, para cuidar de outras pessoas, para guiar outras pessoas, para trazer outras pessoas do império das trevas para a luz. Existem pessoas que foram chamadas para tocar um instrumento e através do seu toque, através de uma música, essas pessoas serem livres. Existem libertadores. Existem pais que têm o chamado único, exclusivo de criar um filho segundo o coração de Deus. Existem mães que dizem: ai, Senhor, eu queria fazer mais pela tua obra. O Senhor te diz: mãe, tu já tem feito, tu tem cuidado da tua casa, tu tem sido um bom exemplo, mesmo quando teu marido não quer, tu vai lá e faz a coisa certa. Mesmo quando ele diz: ah, eu não quero isso, tu quiser tu vai, e aí tu vai lá e vai. Tu faz a coisa certa, tu leva teu filho, tu conduz teu filho. O Senhor está levantando uma geração de homens e mulheres com um propósito estabelecido nele. Feche teus olhos, eu quero orar. Querido Deus, eu quero orar por cada um aqui, Pai. Igreja, continue de olhos fechados, por favor. O Espírito Santo está nesse lugar. A tua presença já é real, Jesus. Toda a autoridade é tua, Senhor. Vem e toma esse lugar. Xere, balabassor, eriambalai. Aí onde tu está, se tu ainda tem dúvida do teu propósito, do teu chamado, do que Deus tem para a tua vida, coloca a mão no teu coração discretamente, ninguém precisa ver. Senhor, eu quero me encontrar, Pai, eu quero saber qual o propósito que eu estou nessa terra, por que eu estou aqui, Jesus. Eu quero ouvir a tua voz, Pai. Senhor, eu quero ser um daqueles, Pai, que ouve e obedece. Eu quero ser ovelha que ouve a voz do seu pastor. Eu quero te ouvir, Senhor. Vem, Jesus. Vem, Senhor. Manifesta a tua glória nesse lugar. Manifesta, Jesus.
Senhor quer falar contigo. Mas antes dele falar, Ele quer ouvir a tua voz. Tu e Ele. Senhor, eu estou aqui. Deixa eu te contar, Jesus, como é que eu estou me sentindo. Quais são as minhas frustrações, os meus medos. O Senhor está trazendo cura para a tua vida. O Senhor está te colocando de volta no caminho dEle. Ele está te tirando do caminho do pecado. O Senhor, Ele denuncia. Se tu está em pecado, peça perdão. Se tu está fazendo coisas erradas, que ofendam alguém ou ao Espírito Santo, peça perdão ao Espírito Santo e peça perdão à pessoa que está sendo ofendida. Não seja descoberto. Faça com que Satanás seja envergonhado. Tudo isso faz parte do propósito eterno. Tudo isso faz parte do propósito eterno. Talvez Deus não te chamou para ser um pregador de renome, mas Ele te chamou para ser um Uber de propósito, para ser um motorista, para ser um piloto, para ser um balconista que leva a palavra de Jesus onde está. O Senhor, Ele vai te mostrar o propósito que Ele tem para ti. Mas um propósito que é inegável: tu tem que ser um discípulo. Deus te chamou para ser discípulo e para fazer discípulos. Talvez tu tenha sido treinado para ser um soldado, para obedecer e para cumprir ordens, mas o Senhor te chama para ser um discípulo. O Senhor quer transformar a tua mentalidade religiosa, construída debaixo de uma religião de opressão, e Ele quer te mostrar que Ele tem coisas maravilhosas para que tu viva com Ele, na presença dEle. Tomou uma decisão, não volta atrás. Disse sim para o ID, mantenha a tua palavra. Disse sim no casamento, mantenha o casamento. Seja um homem segundo o coração de Deus. Seja uma mulher que não desiste do seu marido. Seja uma mulher que luta pela sua casa, que ora pelos seus filhos. Entenda o propósito que Deus tem para ti. De todos esses, seja um discípulo e faça discípulos de Cristo. Aleluia. Pode ligar as luzes para mim, por favor? O Espírito Santo está aqui, irmãos. E eu pedi para ligar a luz, porque uma das coisas que eu não queria, e eu pedi ao Senhor hoje de tarde, quando eu estava orando e fazendo a palavra, eu não queria que tu fosse tocado nas tuas emoções. Eu queria que tu fosse tocado na tua mente, entendendo a palavra. Quantos de nós saímos de cultos cheios da glória, chorando, mas no outro dia voltamos a fazer tudo errado? O Senhor te chama para uma mudança de vida. Nascer de novo
não é somente descer as águas. E é isso eu digo para os meus irmãos que batizaram ontem. Nascer de novo não é só descer as águas. Nascer de novo é quando eu estou indo na rota de pecado e decido converter e para o outro caminho. Ai, pastor, mas eu não sinto mais a presença do Senhor. Eu estou indo na igreja só por vontade, só por ir. Irmãos, eu fui muito na igreja só por ir. Não fosse isso, hoje eu não estava aqui. Podia estar morto, separado. Então eu te digo, o Senhor estabeleceu propósitos eternos na tua vida. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu sou filho dessa casa. Eu sou filho dessa casa. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Flávio e da pastora Patrícia, que enxergaram o propósito do Senhor em mim, mesmo quando eu não enxergava. Eu vim para cá machucado, ferido de outros ministérios, onde eu fui treinado para ser um bom soldado, e eu era muito bom soldado. Mas aqui eu encontrei um pai de propósito, que ele não fez um bom soldado, ele fez um discípulo do Senhor. Sabe, irmãos, eu não tenho pretensão de ser um pastor de igreja, de ter minha própria congregação, de maneira nenhuma. Não é esse meu propósito. Eu quero, pelo contrário, se for a vontade do Senhor, eu quero sustentar a igreja, trabalhar através dos meus negócios, mas sempre sem perder o foco do Senhor. Mas eu sei que se um dia Deus falar comigo, disser: eu estou te preparando para um outro lugar, para que tu tenha um trabalho, para que tu tenha alguma coisa, para que tu seja alguma coisa, porque realmente não somos nada. A primeira pessoa a quem eu vou falar vai ser: pastor, olha só, Deus tem colocado isso no meu coração, vamos orar? E eu tenho certeza, porque Ele, quando Ele me ungiu pastor, Ele não me ungiu pastor para que eu fosse um soldado dele, que eu estivesse ali cumprindo ordens. Ele me ungiu porque Ele entendeu que Ele tinha que fazer discípulos, assim como Ele também ungiu outras pessoas, pastor André, pastora Josi, pastor Mauro, pastora Ina. Vocês entendem que o Senhor, Ele coloca pessoas na nossa vida que muitas vezes vão nos confrontar, mas que vão nos trazer para o lugar que Ele quer? E eu já fui confrontado, irmãos. Eu já passei pela ofensa, já tive pega com o pastor, já gritei com ele, depois tive que pedir perdão. Ele olhou para mim e disse: eu não sou teu irmão, eu sou teu pastor. Porque eu estava me achando, ou porque eu estava achando que é a minha verdade. Mas como um bom pai, Ele me deu destino, mesmo eu merecendo um soco. E eu vou te dizer, um soco daqueles ele deve doer. O homem é faixa preta, e eu não estou falando da boca para fora, o homem é faixa preta mesmo. Ah, porque doa, pastor? Ah, porque doa e tá aí que andou, tá bom? Te mete comigo depois, aí eu chamo meu pastor, rapaz. Então, pastor Flávio, eu queria convidar o senhor a vir aqui um pouquinho, que nós temos um negócio para lhe mostrar.